Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem devido a esse forte temporal, né, que acabou ah, assolando a todos, né, e causou uma série de estragos. Então, como a gente não conseguiu ter aula da manhã, né, que a gente tinha aula ao vivo, eu vou dar continuação aqui da nossa revisão, um pouquinho da parte de ótica, tá? Lembrando daqueles conceitos fundamentais, né, de como fontes luminosas, quem é primária são aquelas que possuem luz própria, né? O sol, a lâmpada, a vela, a lanterna, que emitem luz, né? Emitem uma fonte de luz. Como fonte secundária, nós temos as que não possuem luz própria, que refletem a luz que vem de outras fontes. Então que acabam refletindo, né, a luz de outras fontes, uma parede, o corpo, os móveis, os materiais que refletem a luz, e você consegue ter a percepção visual de como aquele material se aloca naquele espaço. As fontes pontuais, que a dimensão da fonte é desprezível em relação à distância entre a fonte e o observador. As extensas que nós temos, quando a dimensão da fonte é da mesma ordem de grandeza que a distância do observador, então são aquelas fontes grandes e são alocadas diretamente de acordo com a distância da fonte que está observando, né? E temos os meios também, aqueles meios por onde passa a luz, os meios transparentes que permitem a propagação regular da luz, né? Por exemplo, os vidros que deixam passar quase a luz em quase toda a sua totalidade, os translúcidos que permitem aquela propagação regular de luz, que a gente tem o vidro mais fosco, né, que é comumente usado em casa, diferente das películas que são utilizadas nos carros que imitam o meio translúcido, né, e os opacos que não permitem essa propagação de luz. O concreto, as paredes, o tijolo, a madeira, então que acabam não permitindo que ocorra esse repasse de luz pelo material, tá? Dentro dos fenômenos ópticos nós temos, por exemplo, a reflexão regular, que a luz ela tende, a luz ela acaba incidindo, né? E ela volta ao mesmo meio regularmente. Isso ocorre quando esse meio é o que a gente chama de S, é uma superfície metálica, né, que é um meio, ou uma superfície bem polida, ou algum espelho. O raio incide paralelamente e os raios são refletidos regularmente paralelos também, tá? Eles têm a mesma reflexão do ângulo de incidência. A reflexão difusa, que é aquela luz que incide volta ao mesmo meio irregularmente, então ela ocorre quando o S da incidência de luz ocorre numa superfície rugosa, né? Ele acaba tendo uma dispersão um pouco mais difusa, um pouco mais irregular desse meio. A refração, que a luz incidente atravessa o material, né, em questão e continua a se propagar no outro meio, e ocorre quando esse meio assim são separados. Os dois meios podem ser transparentes, né, ou translúcidos, como ocorre com o ar e a água, que a gente havia comentado que quando você tem incidências por parte de raios solares na água, ele muda um pouquinho o eixo de refração dele, e a água e o vidro também, tá? Você tem essa mudança um pouquinho nesse eixo de refração. Por esse motivo que você consegue, quando você olha um peixe na água, ele está um pouquinho mais para frente. Você tem uma formação da imagem dele um pouquinho atrás, e ele está um pouquinho para frente na imagem real dele, né? Porque a refração ocorre essa quebra, e ele faz essa difração numa velocidade diferente do que no ar. Então essa passagem desse meio, pessoal, ele ocorre essa diferença de difração, né? Por isso que você tem a montagem da imagem um pouquinho para frente. Temos a absorção ainda, que é quando o meio absorve
parte daquela luz, ou absorve o total da luz que ele recebe, que a luz incide, ela não reflete e nem ocorre refração. Ela vai, ela acaba sendo absorvida pelo corpo, aquecendo aquele corpo, que a gente comentou que, por exemplo, quando você está com uma roupa preta, uma roupa escura, ela absorve mais a radiação e acaba aquecendo aquele material, tá? Dentro disso a gente tem a cor que um corpo acaba apresentando, né, por reflexão, e ela é determinada pelo tipo de luz que ele reflete de uma forma difusa. Um corpo apresenta-se vermelho quando é iluminado por uma luz branca, que contém todo aquele aspecto do arco-íris, que a gente comentou na aula passada também, que você tem a difração da luz branca que vem da luz solar, né? E você tem a formação dessa luz, ele se apresenta como vermelho quando ele é iluminado por aquela luz branca, porque daí ele reflete o vermelho e absorve as demais cores. Por isso que você tem em ambientes onde você tem um índice de refração menor, ou você tem, por exemplo, as incidências das luzes negras, o que chama luz negra, né, aquela incidência da luz azul, você vai ter uma camisa branca, vai parecer uma camisa preta, porque ela não vai refletir a luz vermelha. Então você não vai ter a visualização da cor do material, devido a essa refração que ocorre da luz, tá? Então, como dentro disso a gente tem o princípio, né, que em um meio homogêneo e transparente, a luz ela tende a se propagar em linha reta. Se você tem um meio que é limpo, que é homogêneo, que é totalmente transparente, ele tende a se propagar em linha reta. As formações das sombras e penumbras, que são aquelas fontes pontuais, né, que produzem apenas sombras, que são aquelas fontes extensas que produzem a sombra e a penumbra, que daí você depende do eixo de difração. Se você tem um eixo de luz que tem uma incidência maior, você vai ocorrer a formação da penumbra e da sombra propriamente dita do material, tá? E ainda o princípio da reversibilidade dos raios de luz, que se invertermos aquelas posições das fontes luminosas do ponto do observador, os raios de luz continuam percorrendo a mesma trajetória, mas em sentido oposto, que é o que acontece lá no carro, né? Quando você está sentado no banco traseiro, o motorista lá pelo retrovisor, ele consegue ver você atrás ali e você consegue ver ele também. E isso é a reversibilidade desse raio. Então ele continua percorrendo essa mesma trajetória, só que em sentidos opostos, tá? E o princípio da independência dos raios de luz também, que quando dois raios de luz se cruzam, eles se propagam em direções diferentes. Um não interfere na trajetória da outra. Cada um segue a sua trajetória pré-definida, tá? Sem um atrapalhar o eixo do outro, a direção do outro. Quanto à reflexão de luz, a luz ela retorna ao meio original após incidir sobre uma superfície que separa esses meios, tá? Então ela obedece às leis de reflexão, né? Que a primeira lei de reflexão diz que o raio incide numa normativa, no eixo normal, e é refletido de uma forma coplanar, pertencente ao mesmo plano. Eles vão incidir no mesmo plano, tá? E a segunda lei de reflexão, com o ângulo de reflexão, o R, é igual ao ângulo de incidência I. Então, os ângulos de incidência e ângulos de reflexão, ele tende a ser o mesmo no princípio de reflexão de luz, tá? Quanto às formações de imagens, aí nós temos as formações de imagens virtuais, né? Que são aquelas imagens que são formadas a partir de prolongamentos de raio de luz e por isso elas não podem ser projetadas, possuem o mesmo tamanho do objeto. Quando esse objeto é assimétrico à imagem que está sendo obtida, ela não se superpõe ao objeto, tá? Então ela acaba não se superpondo. A distância entre a imagem e o espelho é igual à distância entre o objeto e o espelho, então a distância entre os dois vai ser a mesma, o reflexo vai ter o mesmo tamanho também, tá? Justamente devido
a essa reflexão total que ocorre dos raios de luz. Tá? Então lembrem, pessoal, que daí se ocorre a difração de luz por um prisma, você tem a quebra dos feixes que provém dos raios solares, né, da luz branca, e você tem a difração das cores que acabam quebrando naquele meio ali. Isso altera os campos visuais, as imagens refletidas como um todo, né? Porque o campo visual também é aquela região do espaço que, do ponto do observador, ele acaba vendo por reflexão, né? Ou uma reflexão do espelho, ou um campo visual maior. Então depende da posição. Se você colocar um espelho, dependendo da posição do espelho, você tem a posição do visual, desse campo visual também do ponto do observador, tá? Então ele pode ser maior ou pode ser menor. Dê uma olhada no material que está em anexo ali, pessoal. Qualquer dúvida, anotem que a gente tira os questionamentos na aula ao vivo, tá? Acho que era isso. Se cuide, um grande beijo, fiquem bem e até a próxima aula.